Curso de Termometria, Termorresistência PT100, Módulo 2. Bulbo PT100 cerâmico. Aqui nós vamos tratar sobre as faixas de temperatura dos bulbos e das termorresistências. Aqui nós temos a representação de um bulbo PT100 cerâmico e aqui a foto deles. Existem vários tipos de bulbo cerâmico, de várias dimensões. A faixa de temperatura do bulbo cerâmico, dependendo do sensor, ela pode ser de menos 200 a mais 600 graus e de 0 a 850 graus. Essas faixas de temperatura estão relacionadas à temperatura que suporta o bulbo sem qualquer tipo de montagem, apenas o bulbo. Ele suporta essas temperaturas e pode operar nessas temperaturas. A partir do momento que eu faço uma construção, coloco uma bainha cerâmica, uma bainha metálica, um tubo cerâmico, ou faço qualquer tipo de construção visando a instalação na indústria, essas faixas de temperatura elas se modificam. Bulbo PT100 filme. O bulbo PT100 filme, a faixa de temperatura normalmente desses bulbos vai de menos 70 a mais 500 graus. Dependendo do fabricante, dependendo da confecção deles e do tipo dos fios. A faixa de temperatura normalmente gira em torno de menos 70 a mais 500. A faixa de temperatura está diretamente ligada ao tipo de montagem do PT100, como nós falamos anteriormente. Então existem montagens, por exemplo, de bainhas compactadas, bainhas preenchidas com fios de Teflon, de PVC. Existem montagens com isoladores cerâmicos. Os condutores eles podem ser de níquel, podem ser de cobre, podem ser de prata. E também existe a montagem de termorresistência mineral, para que ele suporte maior temperatura e os fios ficam totalmente imunes a uma contaminação externa. As termorresistências de isolação mineral, além dessa característica, ela possui a característica de serem flexíveis. Normalmente, a flexibilidade se dá em bainhas de baixo diâmetro, exemplo, 3 milímetros, é normalmente usada, onde a indústria ou o usuário vai utilizar sensores longos de 1 metro, 2 metros, 3 metros e precisa fazer curvas com esse sensor. Então, normalmente se usa isolação mineral de 3 milímetros. Existe também no Brasil isolação mineral de 6 milímetros, mas é muito complicado fazer curvas, ela é extremamente rígida, embora exista uma flexibilidade ligada à situação de poder dobrar, diferentemente das bainhas com isoladores. Se você dobrar, os isoladores internos quebram. Então a isolação mineral permite essas dobras, essas curvas, desde que respeitado o diâmetro e a facilidade com que você possa dobrá-las. Quanto menor o diâmetro, mais fácil de dobrar. Aqui um ponto importante das faixas de temperatura de um bulbo PT100. Como nós falamos anteriormente, na teoria, as faixas, por exemplo, de um bulbo cerâmico, onde existe uma maior abrangência, aqui nós não estamos tratando também dos bulbos de vidro, mas as faixas de temperatura normalmente utilizadas nas indústrias, ela vai em bulbos cerâmicos de menos 200 a mais 600 graus, e existem bulbos que operam de 0 a 850 graus. Esses bulbos, como nós falamos, dependendo da montagem, eles operam em temperaturas menores. Então, exemplo, se eu vou operar um sensor numa temperatura negativa, nós temos aqui o primeiro tipo de montagem, a menos 200 a 0 graus Celsius. Utilizamos o bulbo
de menos 200 a mais 600, porém, a montagem tem que ser adequada para que ela suporte temperaturas negativas, ou seja, criogenia. Na mesma situação desses bulbos, podemos ter montagens que vai de 0 graus a 200 graus. Essas montagens, visando uma situação economicamente viável, podemos montar com bainhas preenchidas, com fios de teflon, fios de cobre revestidos em teflon internamente. Correto, ele atende a condição de 0 a 200 graus. A partir do momento que eu utilizo uma montagem onde no processo o PT100 pode atingir 300 graus, o tipo de montagem já é outro. Então, a partir do momento que eu faço uma montagem, eu estou determinando qual a faixa de temperatura que essa PT100 vai atuar. É importante o usuário, antes de instalar um PT100, não confiar na teoria. Olha, o PT100 ele suporta até 600 graus e colocá-lo em determinada condição. Não, precisa ver no cabeçote até que temperatura ele está apto a operar. Então, no cabeçote, normalmente, é colocado a faixa de temperatura que aquele PT100 foi construído. Existe também a situação de montagens que vão até 420 graus. Então, é outra situação. Temos que tomar o devido cuidado para que a montagem do sensor suporte 420 graus. Lembrando que, acima de 300 graus, o fio de cobre ele a mais ou menos 310 ou 320 graus, ele começa a oxidar rapidamente. Então, nós não podemos montar um PT100 que ele vá numa temperatura de operação acima de 300 graus com fio de cobre. Porque se ele mede a variação de resistência para que possa ter o valor de temperatura indicado no aparelho, se esse fio que nós ligamos o sensor ele sofre uma oxidação precoce a 320 graus, logicamente o valor da resistência vai mudar e você vai ter um problema de medição de temperatura errada. Então, tudo por conta do tipo de montagem que está relacionado ao bulbo. Por isso que é muito importante, quando se especifica um sensor PT100 ou termopar, que a gente coloque realmente a temperatura de trabalho real, para que a gente possa sinalizar ao fabricante qual a devida montagem que vai atender às expectativas do cliente. Outros tipos de bulbos de resistência. Existem vários tipos de sensores com características diferentes do PT100. Convencionalmente, muito usado na indústria, praticamente 99% dos sensores termorresistência são PT100. PT100, 100 ohms a 0 graus Celsius. Existem outros tipos de elemento de resistência. O níquel 100 ohms a 0 graus Celsius, o PT500 ohms a 0 graus Celsius, Ni níquel, PT platina, platina 130 ohms a 0 graus Celsius, níquel 120 ohms a 0 graus Celsius, níquel-ferro 604 ohms a 0 graus Celsius e o cobre 10 ohms a 25 graus. São elementos de resistência onde eles apresentam uma resistência a uma determinada temperatura de trabalho. Então, ele é colocado na situação sempre a 0 graus, diferente aí de cobre, e é colocado a situação de resistência a 0 graus Celsius. Então, PT100 é 100 ohms a 0 graus Celsius. Você tem aí uma situação inicial a 0 graus Celsius e a partir daí ele começa a indicar as várias temperaturas pela variação da resistência. Fim do módulo 2. Tratamos nesse módulo de bulbo PT100 cerâmico, tipos de montagens do PT100, bulbo PT100, as faixas de temperaturas,
e outros tipos de bulbos de resistência.